Fala galera, a nossa conversa de hoje é sobre a advocacia criminal, mais especificamente aí sobre as inovações legislativas que ingressaram no nosso ordenamento jurídico penal brasileiro com o advento do pacote anticrime. Vamos falar hoje, pessoal, sobre o acordo de não persecução penal. Em regra, após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ele deve decidir entre denunciar o agente se presente as condições necessárias para o exercício da ação penal, pedir mais diligência ou requerer o arquivamento, que será analisado aí pela autoridade judiciária. Só em que pese não haver necessidade do término do inquérito policial, o pacote anticrime inovou no ordenamento jurídico, possibilitando o MP mais uma atitude na persecução criminal, que é o acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do CPP. Pessoal, eu falo que o pacote anticrime inovou na ordem jurídica, contudo, o pacote anticrime ele não tratou do tema de uma forma originária. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, já tratava do tema em uma de suas resoluções de constitucionalidade questionável, diga de passagem. Mas agora, pessoal, o acordo de não persecução penal, ele ingressa de forma regular no sistema processual penal pela via legislativa adequada, no caso, lei federal. Só o acordo de não persecução penal, para que ele seja oferecido pelo Ministério Público, a lei exige alguns requisitos. Por exemplo, não seja o caso de arquivamento da investigação. Se for o caso, por exemplo, de um fato atípico, não há por que oferecer o acordo, e sim formular um pedido de arquivamento. Segundo, pessoal, confissão formal e detalhada por parte do investigado. Nesse ponto, pessoal, o NUT ele sustenta que melhor seria tratar de admissão de culpa, porque se não ter havido aí um processo crime para justificar uma confissão, o mais correto seria a admissão de culpa. Terceiro, pessoal, a pena mínima em abstrato tem que ser inferior a 4 anos, e para aferir essa pena tem que ser considerada as causas de aumento e de diminuição. Próximo requisito, que não seja o crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Aqui, pessoal, apenas crimes dolosos. Os crimes culposos não inviabilizam o acordo. Outro, não seja o crime praticado com violência doméstica e não seja cabível aí a transação penal, porque se for cabível a transação penal, pessoal, deve oferecer este benefício, pois tem primazia por ser mais benéfico ao agente. Outro requisito, não seja o agente reincidente ou quando houver elementos probatórios que indicam uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto aqui outro requisito, não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com o acordo de não persecução penal ou transação penal ou sursis processual. Pessoal, dado uma visão geral sobre o tema, nós vamos tratar agora dos pontos que vão abrir aí um campo de discussão enorme e que nós, advogados criminalistas, temos que estar preparados para esses novos desafios que estão por vir e fazer valer aí, pessoal, os direitos e garantias processuais que o pacote anticrime veiculou e de uma forma firme e coerente. Primeira pergunta, pessoal. Será que nesses processos penais em curso na data em que o pacote anticrime entrou em vigor, com denúncias aí já recebidas, mas ainda não sentenciados, será que cabe o acordo de não persecução penal? Aqui a resposta é afirmativa. Sim, caberá o oferecimento do acordo. Então, eu, advogado criminalista, o que devo fazer? Esperar a boa vontade do promotor de justiça? Analisar todos os casos que estão aí no gabinete e ver se é caso ou não de oferta do acordo? Ele vai dar conta, será? É claro que eu não vou esperar não, pessoal. Eu vou buscar esse acordo de não persecução penal. E agora, o que devo sustentar em minha petição direcionada ao juiz? Eu vou argumentar que o pacote anticrime, ao criar uma causa extintiva de punibilidade, o acordo de não persecução, ele adquiriu uma natureza mista de norma processual e norma penal e, por consequência, ela deve retroagir para beneficiar o agente de acordo com a Constituição Federal. Uma vez, pessoal, é algo mais benéfico do que uma possível condenação criminal, é claro. Então, pessoal, vocês devem pedir isso a todos os processos em curso
que vocês estão atuando, aqueles em que ainda não foram sentenciados até a entrada em vigor do pacote anticrime. Segundo caso, pessoal, vamos supor, em caso de descumprimento do acordo, a confissão formal feita pelo investigado, e detalhe, a lei não fala apenas em confissão formal, ela diz mais, tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. O que ele diz aqui? Seria uma confissão detalhada da prática do crime, da infração penal. E nesse caso, poderá ser usada durante o processo penal, caso ele venha descumprir o acordo? Essa confissão é válida? A lei não explica isso, pessoal. Mas nós entendemos que não. A confissão não poderá ser usada como prova contra o investigado no curso do processo. Podemos sustentar aqui, pessoal, a situação deve ser aplicada nos moldes da delação premiada. Quando desfeito o acordo de delação, essas provas autoincriminatórias, ela não pode ser usada em desfavor do colaborador. Tudo bem, até aqui. É coerente, não pode prevalecer a confissão no caso de acordo desfeito, em prejuízo do agente. Seria um desvirtuamento aí do instituto que veio no nosso ordenamento jurídico como política criminal. Mas enquanto prevalece os efeitos da decisão preliminar proferida pelo ministro Fux, suspendendo a eficácia do juízo das garantias, que deveria ser o responsável aí pela homologação do acordo, ou seja, hoje continua competente para a homologação do acordo de não persecução o mesmo juiz competente para instruir o processo e julgar a causa crime. E a sua imparcialidade, pessoal, não seria comprometida? Pois já teve acesso aí à confissão formal e detalhada da infração penal. Como é que ficaria isso? Não seria aí um juiz contaminado? Você está percebendo, pessoal, a importância da nossa atuação no processo penal pós-pacote anticrime? Terceira hipótese, pessoal, caso o agente aí preencha os requisitos legais, será que é obrigatório o promotor de justiça propor o acordo de não persecução penal? E se meu cliente que preenche os requisitos legais e o MP não propõe um acordo, o que devo fazer? Pessoal, eu vou construir minha argumentação da seguinte forma. Se a lei permite, no parágrafo 4º do artigo 28A do CPP, que da recusa do MP à proposta do acordo poderá haver aí a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, por exemplo, no âmbito estadual, se o promotor de justiça não oferecer o acordo e for o caso da sua admissibilidade, uma vez que seu cliente preenche todos os requisitos legais, o que você deve fazer como advogado criminalista? Deverá apresentar uma petição ao juiz demonstrando a viabilidade do acordo e requerer a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça. Dessa forma, pessoal, se o dispositivo legal já deu a solução, então devemos sustentar aqui no mesmo moldes do posicionamento do STJ, não unânime, diga-se de passagem, tem decisões divergentes sobre a transação penal. Se a lei já garante a aceitação do benefício caso o agente preencha os requisitos legais e ainda resguarda o agente no caso de uma negativa do membro do MP, foi a intenção do legislador que esse benefício constituísse aí um direito público subjetivo. Então, se preenchidos os requisitos legais, deve o promotor de justiça oferecer o acordo de não persecução penal. Por outro lado, pessoal, até para aqueles que entendem que o MP não é obrigado a ofertar o acordo, ou seja, que não constitui um direito público subjetivo do agente, nesse caso, ele precisa fundamentar a razão pela qual está deixando de apresentar a proposta. Até mesmo porque, pessoal, o agente tem direito de saber da razão da recusa pelo MP para ter aí como desenvolver sua argumentação no pedido de revisão, que poderá fazer junto ao órgão ministerial revisional, de acordo com o parágrafo 14 do artigo 28A. Quarto questionamento, pessoal. Quando se verificar que nos últimos 5 anos anteriores o agente foi beneficiado por outro acordo de não persecução penal, por transação penal ou suspensão constitucional do processo, não se pode oferecer o acordo de não persecução penal.
esse ponto é controverso. Essa vedação, pessoal, nós devemos distinguir cada situação. Vamos lá. Uma coisa é quando o autor do delito já foi beneficiado pelo acordo de não persecução penal. Aí tudo bem, é razoável não beneficiar novamente pelo mesmo benefício. Porém, se o benefício pretérito foi uma transação penal, uma infração penal de menor potencial ofensivo, não há por que inviabilizar o acordo de não persecução penal. Aqui devemos sustentar, pessoal, que caberia sim a oferta do benefício e devemos buscar aí esse acordo também nessa hipótese, sob o fundamento da desproporcionalidade da vedação. Agora, quando for o caso de suspensão constitucional do processo pretérito, aqui também não há problema, pessoal. Pelo menos à primeira vista, o impedimento seria válido, uma vez, pessoal, que a infração penal não é de menor potencial ofensivo. Nós devemos discutir, pessoal, essas questões do pacote anticrime, trouxe inovações legislativas muito importantes para o nosso ordenamento jurídico. Mesmo nos casos de serem benéfico ao agente, não podemos deixar de buscar a sua máxima efetividade no tocante aí aos direitos e garantias fundamentais, porque a lei pode ser aplicada de uma maneira mais favorável, pessoal, sem descurar aí a boa técnica, os institutos jurídicos penais. Pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui para não ficar um vídeo aí muito longo. Tem muita coisa ainda para tratar sobre o acordo de não persecução penal, pessoal, mas deixemos aí para vídeos futuros. Mas antes de finalizar, pessoal, deixa aqui um chamado para uma nova advocacia criminal. Devemos assumir, pessoal, uma postura progressista. Temos que ser protagonistas no processo penal. Não há mais espaço para o advogado passivo que fica sentado no escritório lá observando o desenrolar da persecução penal. Nós vamos esperar passivamente a análise por parte do promotor de justiça, pessoal, sobre a inviabilidade ou não do acordo? Eu não. Eu vou buscar esse acordo junto à promotoria de justiça. Pessoal, vamos participar ativamente na confecção desse acordo, combinado? Então é isso, pessoal. Até o próximo encontro. Um abraço.